Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos. Kardec inicia esse capítulo com uma parábola que Jesus nos conta, onde ele compara o reino dos céus a um rei, que desejando fazer as núpcias de seu filho, manda chamar os convidados. No entanto, esses não aceitam o convite. Tendo ele preparado toda a festa, ele pede a seus servos que vão ao encontro dos convidados mais uma vez, informando que tudo está pronto. Mas alguns dos convidados disseram ter outros compromissos e outros até aniquilaram com os mensageiros. O rei, então, decide chamar as pessoas que estão ao seu redor e pede a seus servos que chamem todos aqueles que estejam na rua. Com isso, o salão nupcial ficou repleto de pessoas. E o rei, então, adentrando o ambiente, percebe que um homem não veste a túnica nupcial. Então, ele questiona este homem: por que não estás com a túnica nupcial? E o homem nada diz. Então ele pede que o homem tenha suas mãos e pés atados e que seja lançado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola que Jesus nos oferece, ela nos fala do convite que Deus nos faz ao longo das nossas existências para entrarmos em núpcias com Ele. Somos nós os seus filhos. E a festa que está preparada para aqueles que entrarem em comunhão com o Pai lhes trará a felicidade de um banquete, numa analogia muito interessante que o mestre Nazareno se utiliza nesta parábola. Os primeiros convidados são o povo judeu. Eles encarnaram na Terra com o propósito de trazer a mensagem sobre o Deus único, diante de tantas nações politeístas e idólatras. Os filhos de Abraão são os únicos que acreditam na existência de Deus, na sua onipotência. E eles foram os primeiros convidados a vivenciar a sua lei, que foi trazida por Moisés. O Decálogo, ele nos traz instruções de comportamento que devemos ter uns em relação aos outros, na vida em família, na vida pelo trabalho, não roubando, amando a Deus sobre todas as coisas, sendo o maior mandamento, honrando pai e mãe, mais uma vez, reforçando a necessidade de viver em família, não mentir, não dando falso testemunho, e ser resignado diante da vontade do Pai e da nossa própria capacidade, não cobiçando os bens dos nossos adversários. Até sobre o descanso semanal está ali, para que pelo menos uma vez por semana nos dediquemos ao descanso. Todas essas informações que foram trazidas através de Moisés foram trazidas pelos primeiros convidados de Deus, que eram os filhos de Abraão, o povo judeu. Eles traziam em si o comportamento da fé, porque, diante de situações tão adversas como o cativeiro no Egito e a ausência de um lugar onde pudessem construir a sua nação, ficaram 40 anos no deserto após deixarem o Egito, conduzidos por Moisés, eles mantinham a sua convicção da proteção de Deus. E mais do que isso, se consideravam um povo privilegiado, porque eram o povo escolhido por Deus. Essa atitude orgulhosa da nação judaica acaba por afastá-los do caminho da construção social
que é necessário que se faça para que o nosso mundo evolua. Então, apesar dos 10 mandamentos estarem contidos nas leis mosaicas e na Torá, nas leis que regem a sociedade judaica, muitos desses mandamentos acabam ficando só na letra. Então, são os convidados que aqueles que Deus convidou para a sua seara e que, apesar de terem todas as ferramentas, não conseguiram colocá-las em prática. E por isso foram necessários novas mensagens. Os novos mensageiros que retornam ao mundo, informando aos convidados que a festa, o banquete está pronto e que tudo está preparado, são os profetas. Os profetas que vieram trazer, reforçar as instruções do Pai sobre a necessidade da nossa transformação íntima, até a chegada do Mestre Nazareno. A luz se fez no mundo quando Jesus encarna na Terra. É a mensagem de amor que nasce no coração das pessoas. E esses são os convidados que receberam a boa nova, que conseguiram compreender a mensagem do Cristo. Dentre os 3 anos de Messiato, Jesus nos trouxe as instruções sobre o que precisamos mudar em nós, nessa reforma íntima tão necessária para que alcancemos a felicidade. E a sua mensagem foi interiorizada pelos apóstolos, mas principalmente pelos gentios, a partir do início do trabalho de Paulo de Tarso. Quando Jesus, após a crucificação, retorna ao seio dos apóstolos e convive com eles por alguns dias, a fé na continuidade da vida, a convicção de que nós somos muito mais do que este corpo, toma conta daqueles homens embrutecidos, endurecidos, que apesar de terem convivido com Jesus por 3 anos, durante todo o seu messiato, no momento derradeiro, o abandonaram. Pedro chegou a negá-lo. Judas o traiu. Mas com o retorno do Cristo após a crucificação, as verdades evangélicas ficaram patentes e aqueles corações se encheram de esperança a ponto de contagiar outros corações. Na parábola do Cristo, existe a previsão de que, como aqueles que haviam sido convidados e preparados para a ceia, para as núpcias com Deus, que era o povo judeu, não aceitaram o seu convite, então seria necessário expandir esse conhecimento aos gentios, aos demais povos do mundo. E coube a Paulo de Tarso essa tarefa. Então nós assistimos, através da descrição de Emmanuel, pelo livro Há 2000 anos, pelo livro Paulo Estevão, pelo livro Caminhos da Luz, que nos traz os bastidores e as descrições das intenções das falanges de luz governadas pelo Cristo na condução da humanidade, nós percebemos que nesses primeiros anos, os 300 primeiros anos, após a crucificação, o cristianismo foi vivido plenamente. Os cristãos não temiam a morte. A sede pelo consolo, as verdades do Cristo eram tão intensas naqueles corações que, mesmo sendo perseguidos pelos judeus e depois pelos romanos, eles permaneceram conduzindo a mensagem, exemplificando em atos e atitudes essas verdades trazidas pelo Cristo. Então, esses são, dentro da parábola do Cristo, aqueles que foram convidados por último.
aqueles que não eram os preparados, que não eram a nação responsável pela divulgação da presença de Deus em nossa vida. Eram gentios, que através de Paulo de Tarso acabam dominando toda a Europa ocidental, a ponto de seu número ser tão grande que o próprio Império Romano adota a religião cristã como religião do Império, trazendo os cristãos que eram perseguidos e conduzidos às arenas de suplício para a presença dos patrícios de Roma. E a religião toma conta de toda a Europa. A religião baseada na mensagem de amor do Cristo, mas envolta pelo orgulho do Império Romano. Quando Jesus se refere àquele homem que está sem a túnica nupcial, ele está se referindo às pessoas que, tendo conhecimento da doutrina, que tendo essa vivência do Evangelho do Cristo, não a assimila a não ser pelas aparências. Então não são dignos de adentrarem ao reino dos céus. Ou seja, não encontrarão a paz interior e a serenidade de consciência, que é a conquista daqueles que, aprendendo e praticando o Evangelho do Cristo, conseguem conviver com as adversidades da vida de uma forma mais serena. E conseguem construir a felicidade apesar da dor, como foram os primeiros cristãos, nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Apesar das perseguições, apesar dos suplícios na arena, mais e mais pessoas se permitiam conduzir pela mensagem de amor e de consolo trazida pelo Nazareno, que ficou patente em toda a civilização humana. Não há pessoas nesse mundo que não conheçam o Cristo. Podem não ser cristãos, mas a sua mensagem está presente em todo mundo, ajudando as pessoas a compreender melhor a vida. E aquele homem que então estava presente, mas que não tinha a prática, a interiorização dos ensinamentos do Cristo, por isso não estava com a túnica nupcial na parábola que Jesus nos ofereceu, ele teve suas mãos e pés atados. O que significa isso? Um castigo de Deus? Que Deus impôs a sua fúria diante daquele que tentou enganá-lo e estava participando do seu banquete? Claro que não. O simbolismo de mãos e pés atados, ele está relacionado com a lei de causa e efeito, que nós construímos o nosso futuro a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. E quando o rei diz que lhe sejam atadas as mãos e os pés, é porque ele não terá mais escolha e terá que resgatar os erros cometidos. Quando lhe diz que ele será atirado às trevas exteriores, que seriam as trevas exteriores? Será que é o inferno previsto por Dante, descrito por Dante? Claro que não. Trevas exteriores são as regiões umbralinas, onde os espíritos endurecidos e revoltosos, por afinidade, acabam construindo ambientes lúgubres e de muito sofrimento e dor, onde a luz se ofusca pelos sentimentos de ódio, de vingança, de revolta. Essas são as trevas exteriores. E as mãos e pés atados simbolizam que nós não teremos escolha diante da lei de causa e efeito. E teremos que resgatar os nossos erros. Mas não podemos esquecer da misericórdia do Pai, que nos oferece os meios. Então, por maior que sejam as nossas dívidas,
por maior que sejam os nossos erros do passado, estamos de mãos e pés atados porque teremos que resgatá-los. Na sua infinita justiça, Deus não poderia simplesmente retirar de nós aquilo que nós mesmos construímos. Mas na sua misericórdia infinita, Ele nos oferecerá os meios, de acordo com as nossas forças, para que possamos desatar esses nós, resgatar os erros do passado e construir uma vida melhor. Mas para isso, é preciso que nós escolhamos a porta estreita, aquela que exige de nós sacrifícios e mudanças. Porque enquanto nós escolhemos a porta larga, que é mais uma das descrições contidas neste capítulo do Evangelho, Jesus nos fala para que nós escolhamos a porta estreita, porque ela representa o esforço, o desejo de mudança. E a porta larga representa a manutenção dos nossos comportamentos, dos nossos desejos. Como aquelas pessoas que dizem, eu sou assim mesmo. Por que você gritou? Porque eu sou assim mesmo, eu sou muito nervoso. E a pessoa me ofendeu, então eu me senti revoltado. É da minha personalidade. Sabemos que estamos errados agindo assim, mas justificamos as nossas atitudes por nosso comportamento, pela nossa personalidade. Eu sou espanhol, eu sou assim, enfim. Escolhemos justificar o nosso erro, ao invés de combatê-lo em nós. Esse é o sentido que Jesus coloca quando nos fala da porta larga, porque ela é mais fácil. Não teremos que viver os conflitos entre o que eu desejo e o que eu necessito, entre a mensagem de amor, de perdão, de compreensão, de caridade trazida pelo Evangelho e o meu comportamento egoísta e orgulhoso. Escolher a porta larga é nos manter estacionários diante das provas, das expiações que a vida nos oferece, para que nós possamos construir um ser melhor, para que possamos vencer as nossas imperfeições. Escolher a porta estreita é justamente enfrentar esses desafios, ir ao encontro das nossas imperfeições. Quando alguém nos ofende e nós sentimos aquele calor que vem de dentro, na vontade de revidar, de falar mais alto, de entrar em litígio, em discussões, contê-lo. Conter esse sentimento e nos lembrarmos da mensagem do Cristo, que no Sermão da Montanha diz que serão bem-aventurados os mansos, que serão bem-aventurados os pacíficos. E diante da contrariedade, que ainda é fruto das nossas imperfeições, nós controlarmos os nossos sentimentos e atitudes. E percebermos que esse esforço de passar pela porta estreita, combatendo as nossas más tendências, é que nos trará a felicidade. Então, aquele que teve suas mãos e pés atados, ou seja, que teve, como cada um de nós, que resgatar os erros do passado, e que foi atirado às trevas exteriores, onde a nossa própria consciência nos remete diante das nossas imperfeições, dos erros, dos remorsos, das angústias, dos ódios que ainda habitam o nosso íntimo. Essas são as trevas exteriores. E no nosso dia a dia, nós podemos vivenciar essas experiências. Não precisamos esperar desencarnarmos para encontrarmos lá no plano espiritual o que nós construímos para o nosso futuro. Cada dia é um exemplo de onde poderemos estar quando desencarnarmos. Aquele dia que começa com muita alegria, com a saúde, o sol brilhando em nosso caminho, e nós nos sentimos empolgados em viver a vida, nos leva à felicidade.
ao banquete com Deus, na gratidão por tudo aquilo que Ele nos oferece. Mas no decorrer do nosso dia, nem tudo são flores, porque há de haver o escândalo, como disse o Cristo. Então, essas contrariedades, esses conflitos, eles vão surgir naturalmente, e adiante do nosso comportamento é que nós vamos medir o nosso grau evolutivo. Saímos para o trabalho e no meio do caminho uma pessoa vem e colide com o nosso carro. De repente, estamos parados e a pessoa vem e colide com o nosso carro. Carro novinho, acabei de comprar, nem acabei de pagar ainda. E ele ficou ali todo amassado. Como será a nossa atitude? Como será a nossa reação? Qual o tamanho da porta que nós vamos trilhar? Aquela porta larga, em que diante do nosso direito de ter o nosso patrimônio destruído, vamos exigir do outro a retaliação, vamos talvez agredi-lo com palavras, como foi imprudente, onde já se viu, será que estava bêbado? A porta larga, onde nós vamos vivendo os padrões sociais, que nos oferecem os direitos. Temos o direito de exigir do outro a reparação pelo seu erro, na lei civil. Mas nós podemos sair do nosso carro e atravessar a porta estreita, conter a nossa perda material e nos preocuparmos, em primeiro lugar, em saber se aquele que colidiu com o nosso carro está bem, se ele não se feriu. Procurar com serenidade compreender o que foi que aconteceu. Será que ele passou mal na direção? Se ele teve um mal súbito? Será que houve uma distração? Um celular, né? Nos dias de hoje, muito comum, o celular nos distrai quando nós estamos dirigindo. Mas em todas as circunstâncias, mesmo que o outro motorista esteja embriagado, se nós escolhermos a porta estreita, o nosso coração se encherá de compreensão e conseguiremos alcançar o perdão àquele que nos fez o mal. E esta atitude não vai mudar a vida dele, porque ele foi a causa do escândalo. Ele assumiu compromissos por agir daquela forma. E esses compromissos lhe trarão, pela lei de causa e efeito, as consequências. É a tal das mãos e pés atados. Não há meio de fugir a isso. Mas para nós, é o exercício do Evangelho. Não vamos abrir mão dos nossos direitos, mas vamos fazer isso com pessoas pacíficas, procurando as melhores soluções diante da situação, não permitindo que a revolta nos domine. E o perdão que nós concedemos àquele que bateu no nosso carro não vai mudar a vida dele, mas com certeza nos trará paz. Porque evitaremos que se construa no nosso íntimo o ódio, o rancor, a mágoa, aquela sensação de injustiça. Puxa, justo no meu carro, era novinho. Não é? A porta estreita nos leva ao banquete com Deus, porque nos liberta do sofrimento. Precisamos refletir sobre as nossas atitudes e ações e tudo aquilo que faz com que a nossa vida tenha obstáculos ou nos traga sofrimento. E nós vamos perceber que lá no Evangelho, nas orientações trazidas pelo Cristo, na lei trazida por Moisés, que nos dá os meios ou a melhor forma de conviver com o nosso semelhante, são nessas instruções que estão os convites para que nós participemos da união com Deus, na construção das núpcias, que é um casamento, é uma união, que nos convida a esta transformação
de comportamentos. Muitos são os chamados, porque Deus, na sua infinita misericórdia, não irá em nenhum momento nos abandonar. Ele nos dará sempre oportunidades de recomeçar, de reconstruir, de caminhar segundo as nossas possibilidades, porque jamais exigirá de nós algo que não podemos dar. Deus nos convida a cada momento a mudar o nosso comportamento. E não adianta que nós exaltemos a sua presença, como muitos que dobram os joelhos em louvor a Deus, em cânticos sublimes de amor, de fé, construindo um ambiente, uma atmosfera positiva. Claro, estamos em oração, mas no íntimo. Como aqueles que, de joelhos, exigem do Criador que lhes traga a felicidade tão necessária. Que retire do seu caminho os obstáculos, as montanhas que nos cabe suplantar, que nos cabe ultrapassar. Pela lei de causa e efeito, todas as coisas que acontecem na nossa vida são de nossa responsabilidade. Então não adianta dizer Senhor, Senhor. E Kardec coloca nesse capítulo mais uma passagem do Evangelho do Cristo, onde ele descreve exatamente essa situação. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o adentrará quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos irão dizer-me neste dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? E então eu lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Profetizar em nome do Cristo é levar o seu ensinamento ao coração das pessoas com quem nós convivemos. Expulsar os demônios seria esse trabalho de levar o Evangelho aos corações endurecidos pelo ódio, até nos trabalhos mediúnicos, onde nós nos defrontamos com espíritos obsessores que trazem o ódio como sua bandeira e o motivo de suas vidas. Ali, naquele instante, doamos a Ele nosso amor e temos o desejo de que eles possam, tirando o ódio de seus corações, encontrar o bom caminho, expulsando os demônios, profetizando em nome do Cristo. Mas tudo isso só nos levará ao reino dos céus se as nossas intenções estiverem envoltas na verdadeira caridade. Não basta que nós realizemos as tarefas que nos cabem com o propósito de alcançar a graça de Deus, de atingir o nosso objetivo, que é a salvação. Aqueles que, diante da profecia do Cristo, quando ele retornará, cercado por seus anjos, e irá pairar sobre as nuvens, onde todas as nações estarão reunidas à sua frente, e ele irá separar os bons dos maus. O critério para estabelecer quem é bom e quem é mau é a caridade. Pelo menos é o que está descrito no Evangelho. Mas o mais interessante é que aqueles que Jesus identifica como bons se surpreendem pela escolha e questionam o Senhor. Quando foi que nós fomos caridosos? Quando foi que demos de comer, que demos de vestir? Quando foi que o visitamos quando estava doente? E Jesus lhes responde, todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Então não adianta nós estabelecermos uma troca.
Eu vou ser caridoso, porque a caridade vai salvar o meu espírito. E eu vou evitar de estar no umbral. Não. Eu tenho que exercer a lei de amor de uma forma espontânea. Então não são aqueles que dizem Senhor, Senhor. Muitos que pegam na letra do Evangelho e procuram na sua prática essa postura de superioridade. Eu sou cristão e dentro da minha igreja estarei salvo e todos aqueles que me seguirem estarão salvos comigo. A mensagem que se traz entre os muitos que são chamados. Quantos? Nós tivemos a oportunidade de dialogar com pessoas que viveram a religiosidade de uma forma muito intensa, como pastores, como bispos da igreja, que eram líderes, que conduziam as pessoas, ensinavam o Evangelho e proporcionavam, sim, possibilidades de evolução para aqueles seres que, sob as suas rédeas, aprendiam a caridade, o exercício do amor e da lei maior. Mas que estes que foram chamados a este trabalho o faziam com orgulho e acreditavam estar numa situação superior. Quem não se lembra daquele padre que perseguiu Chico Xavier? Quem assistiu o filme da história do Chico se lembra que quando ele era criança, ele tinha como um amigo fiel um padre que lhe deu inúmeras orientações. Ele dava o apoio necessário, apesar de não comungar com sua crença na visão dos espíritos. Mas quando este padre desencarna e um outro vem em seu lugar, aquele padre perseguia Chico Xavier. E tem uma cena no filme que é muito interessante, em que as pessoas estão adentrando a casa do Chico, onde seriam atendidas com todo o carinho, com toda a humildade, o amor que o Chico distribuiu entre tantos de nós. E ele estava ali conduzindo as beatas e as pessoas para tentar impedir que outras pessoas fossem ao encontro do Chico. Ele foi chamado na sua vocação para ser padre. E o padre tem como instrumento do seu trabalho o Evangelho do Cristo. Mas a posição orgulhosa de combater as ações de alguém que era contrário às suas ideias, aos seus dogmas, aos seus princípios, como era o Chico Xavier, fez com que ele se posicionasse de uma forma superior e tentasse, combatendo o Chico, impedir o mundo de receber algo ruim. Mas esta ação é orgulhosa. E nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes nós encontramos com ex-pastores ou ex-padres já desencarnados e que na frustração de não terem encontrado o paraíso que eles imaginavam, diante da sua posição de pastores, de defensores da lei, do Evangelho, acabavam por encontrar na sua insatisfação, nesse sentimento de injustiça, porque afinal de contas eles foram chamados a pregar o Evangelho, o fizeram, conduziram seu rebanho, proporcionaram a eles que fizessem a caridade, mas ele não fez isso por ele. E ao despertar na pátria espiritual, não encontrou o paraíso esperado. A referência, as deferências diante do seu trabalho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque aqueles que efetivamente tiveram a humildade de aceitar o convite do Pai e usaram o Evangelho como instrumento para amenizar a dor dos corações, para praticar a caridade, para ensinar o caminho do amor, como fez o Chico Xavier. Estes não fizeram por si,
mas pelo outro. E assim atenderam o chamado e comungaram com o próprio Criador, que na sua infinita misericórdia nos concede os meios para que encontremos o caminho que nos levará à luz. Então não adianta nós dizermos Senhor, Senhor. Não adianta conhecermos o Evangelho de cor, sabermos cada capítulo, versículo, se esta mensagem não transformar as nossas atitudes e não nos conduzir a um comportamento de amor. Se não escolhermos a porta estreita em que vamos combater as nossas más tendências, em que vamos lutar contra as nossas imperfeições, de nada valerá. Porque o chamado que Deus, o convite que Deus faz às suas criaturas é para que comunguem com Ele do amor, na convicção de que a prática desses sentimentos nos levará a uma transformação íntima que nos trará felicidade. À medida em que nós vamos avançando nas nossas encarnações, vivenciando muitas experiências e, pela lei de causa e efeito, colhendo os erros do passado, sempre de uma forma misericordiosa e instrutiva, porque Deus não nos castiga, Ele nos oferece os meios para que possamos evoluir. Nós vamos aumentando as nossas responsabilidades. Porque Kardec coloca mais um item nesse capítulo do Evangelho, que diz assim: àquele a quem muito se deu, muito será pedido. Então, diante do conhecimento adquirido, as justificativas para as nossas imperfeições vão diminuindo. À medida em que eu vou compreendendo a lei de causa e efeito, que eu vou aceitando Deus com a sua infinita justiça, com a sua infinita misericórdia e bondade, os meus olhos para as situações da vida devem se alterar. Eu não mais poderei me revoltar diante da doença que visita o meu corpo, porque ela não é um castigo, não é o acaso, mas um momento. Uma das muitas provas ou expiações que eu necessito nesta vida, para que possa superar as minhas más tendências, para que possa superar as minhas imperfeições. À medida em que eu vou conhecendo o Evangelho do Cristo, compreendendo as suas mensagens de amor, mas de profundas revoluções no nosso comportamento, então a minha responsabilidade aumenta diante das oportunidades que a misericórdia do Pai me ofereceu. A quem muito foi dado, muito será exigido. Porque, conscientes da verdade, conscientes do Evangelho de amor, as nossas atitudes, quando são contrárias a esses ensinamentos trazidos pelo Cristo, aumentam a nossa responsabilidade. E o que para um seria uma prova menos intensa, com uma consequência, uma responsabilidade menor, pela ausência do conhecimento, aquele que com egoísmo não pratica caridade, que vive em função dos seus próprios interesses, construindo o seu próprio patrimônio e não se importando com a fome ou com o vizinho que passa por necessidade. Eu trabalhei, construí o que é meu, ele que vá trabalhar e construir o que é dele, numa atitude orgulhosa e egoísta. Esse que não conhece a lei de caridade, que ainda não compreendeu a mensagem do Cristo, estará errando menos do que aquele que, conhecendo o Evangelho e que aprendeu na continuidade da vida
que aquele que hoje passa necessidade, que está caminhando ao meu lado, pode em uma outra encarnação ter sido meu filho, meu pai, meu irmão. Quem sabe? Quando nós aprendemos sobre a reencarnação, aceitamos a justiça de Deus que nos oferece segundo as nossas próprias obras, mas que coloca o amor como principal instrumento da nossa evolução. Então, ter este conhecimento aumenta a nossa responsabilidade. E quando nós fugimos da caridade, quando nós não conseguimos compreender aqueles que estão caminhando ao nosso lado, as consequências são maiores. Porque sabendo, não fizemos. O que é muito pior do que fazer quando não sabemos qual é o melhor caminho. Então, Kardec nos alerta, trazendo essa passagem do Cristo. A quem muito foi dado, muito será exigido. Porque a nós espíritas, que nos foi oferecido o conhecimento da reencarnação, que nos foi permitido analisar o Evangelho segundo a imortalidade, na compreensão perfeita da lei de causa e efeito, na compreensão perfeita do sentido do amor ao próximo, que Jesus deixa muito claro na nossa necessidade de evoluir. É, para nós, uma responsabilidade ainda maior, porque muito nos foi dado. Abriu o véu da morte, que não é o fim. Sabemos hoje que o nosso destino não está determinado pelas ações desta vida e que depois, numa outra vida, renasceremos nas melhores condições para que possamos continuar evoluindo e aprendendo. Que o paraíso prometido, que o reino dos céus, descrito pelo Cristo, não é um lugar geográfico, mas uma condição de consciência e equilíbrio, em que, conscientes de quem somos, humildes diante das nossas próprias imperfeições, nós vivemos a serenidade de usufruir das melhores oportunidades que a misericórdia de Deus nos ofereceu. A nós espíritas muito foi dado, porque hoje sabemos que somos imortais e que a misericórdia de Deus sempre nos oferecerá uma nova oportunidade. E quando nós sucumbimos diante da prova, mesmo sabendo dessa realidade, sabendo da necessidade da reforma íntima, da busca da humildade e nos tornarmos pessoas mais pacíficas, mansas e benevolentes. Porque isso constrói dentro de nós um ser melhor. Então, quando erramos, a nossa responsabilidade é ainda maior. Muitos são os chamados. E não foi por acaso que nós fomos ampliar as fileiras do Espiritismo. Não foi por acaso que nós pudemos ter acesso a essas instruções e conviver na oportunidade da casa espírita de praticar a caridade de uma forma plena, desinteressada, nos lembrando do ensinamento do Cristo, que é a caridade com Jesus é benevolente e indulgente, perdoa. A nós foi dado o conhecimento para compreender essas instruções. E nos cabe agora nos esforçarmos para passar pela porta estreita. Esse esforço que nos leva a combater as nossas más tendências, a nos transformarmos diante das adversidades da vida, porque é no momento em que nossa vontade é contrariada que nós podemos medir o quanto o Evangelho penetrou no nosso coração. Que a paz do Mestre Jesus permaneça sobre todos nós. Inunde os nossos lares, para que a compreensão e o respeito sejam as nossas atitudes diante das diferenças entre os espíritos que, reencarnados na mesma família, buscam o progresso e o aprendizado, além do resgate
dos erros do passado. Que as bênçãos do Cristo nos tragam serenidade, para que tenhamos olhos para ver. E que afastemos de nós a iniquidade, de dizer Senhor, Senhor, de ajoelharmos em louvor, mas no momento da prática, esquecermos do amor. Que a paz do Mestre permaneça entre nós. Muito obrigado, meus irmãos.